Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Normalmente as pessoas esperam de africano, na realidade, uma pessoa que teve experiências com feitiçaria, com curanderismo e outras questões espirituais, vamos dizer assim. Quando a mulher ela se coloca na disposição de Deus para fazer, ela vai ocupando o espaço que é dela, né? Não é o espaço do outro, mas é o espaço dela, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Isso tem sido maravilhoso, tem sido gratificante. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas algumas pessoas têm dificuldade em acreditar nisso. Acham que suas faltas são graves demais para serem perdoadas. Faz tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Vai o meu abraço apertado para você que é o nosso telespectador de norte a sul do estado do Espírito Santo. E hoje o programa Desafios está demais. No primeiro quadro eu converso com um africano de Moçambique, Ebel Diogo Chimuntu. Uma experiência fantástica, está há 7 anos no Brasil. No quadro de variedades, Elizabeth Altino, ela é superintendente missionária da Igreja Metodista do Brasil, trabalhando na expansão da denominação. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial do Kim. Mas dá tempo de você mandar aquela mensagem, um Twitter, um WhatsApp, rapidamente aí pelo Face, porque nós voltamos em instantes. Preço baixo, variedade, qualidade, é só no OK. Confira. Alho a granel, quilo, 6,99. Paleta suína com tocinho, quilo, 6,97. Sabão líquido Ariel, 3 litros, 15,47. Açúcar cristal Minas Açúcar, 5 quilos, 6,67. Margarina Quali, 500 gramas, 3,97. Super produtos e hiper ofertas é só no OK. Ofertas válidas para o OK Hipermercado e OK Super Atacado. OK. Ele é de Moçambique, missionário, filho de batistas. No programa de hoje eu converso com Ebel Diogo Chimuntu. Ebel, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. É um prazer todo meu. Você está no Brasil já há aproximadamente 7 anos? Isso. Né? É. Vamos falar o que trouxe o Ebel para o Brasil. Primeiramente que eu sou casado com brasileira, né? E então a gente morou, depois do casamento, quase 5 anos em Moçambique. E nesse período que a gente esteve em Moçambique, a gente decidiu uma reciclagem, vamos dizer assim, né? Então voltar para o Brasil para adquirir um pouquinho mais de conhecimento e levar esse conhecimento novo para fazer missões lá em Moçambique, né? E uma das coisas que eu fiz também foi a questão de vir fazer um curso superior, né? Uma faculdade, para ajudar também isso lá em Moçambique. Agora, o que você chama de vir ao Brasil, se capacitar para fazer missões em Moçambique? A gente sentiu muita falta de algum conhecimento que fosse um pouquinho mais sólido, né? Porque a grande dificuldade que a gente vê ter em Moçambique é exatamente de capacitação, porque existem pessoas dispostas, coração aberto. Graças a Deus, Moçambique é um país que está aberto a receber missionários. É um país bem religioso, né, Ebel? Isso, é bem religioso, quer dizer, tem uma grande mistura também, né? Então, quantos por cento como é distribuída assim, a religião em Moçambique? Pelo censo, a maior parte das pessoas são católicas, mas há um grande número também de muçulmanos. E a religião cristã, que diria evangélica, sem contar com a católica, então ela está em um número reduzido, crescendo, né, de alguns anos para cá, mas ainda em número reduzido. Eu poderia dizer um pouco mais de 20% das pessoas que se consideram cristãs são evangélicas. Ô Ebel, uma coisa que acontece no Brasil, nós temos aqui Umbanda, nós temos o Candomblé, temos os espíritas. Como é essa divisão na África? Porque aqui nós conhecemos como religiões
afros, né? E como que funciona isso lá em Moçambique? Lá em Moçambique a gente tem algumas... A gente consegue notar alguma diferença em termos de usos e em termos de modelo, de liturgia, de que as pessoas fazem. Mas para Moçambique, nós temos quase todas elas consideradas religiões tradicionais africanas. Elas não têm essas divisões, né? Não tem esses nomes? Não usam esses nomes? Esses nomes nós não usamos, não. Então esses nomes, igual Candomblé, Umbanda, isso até eu também vim conhecer aqui no Brasil, né, e saber como é que são, mas lá em Moçambique não, nós usamos só religiões tradicionais. Para o Heber, qual a importância dele ter sido nascido e criado num lar cristão, num lar evangélico? Eu agradeço muito a Deus por isso, né, pela oportunidade que eu tenho, que normalmente eu descobri aqui no Brasil que normalmente as pessoas esperam de africano, na realidade, uma pessoa que teve experiências com feitiçaria, com curandeirismo e outras questões espirituais, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, eu não tive, né, essa experiência. Eu nasci num lar evangélico, meu pai pastor batista e desde menino na igreja. Nunca saiu da igreja? Graças a Deus, não. Então, quer dizer que esse contato seja com a feitiçaria, essas coisas que a gente ouve falar, né? Lá da África, a gente ouve falar, magia negra, demônios, você não teve nenhum contato com isso? Nenhum contato, nenhum. Você pode, de certa forma, até dizer que se sente protegido. Isso, graças a Deus. Porque por ter nascido num lar cristão, você nunca viveu essa experiência. Eu nunca vivi, não tive nenhuma experiência com isso, não tenho, vamos dizer assim, nada na mente, né? Nenhuma recordação de alguma coisa desse tipo. Tanto que alguns amigos meus, né, sempre diziam que, às vezes, quando a gente estava em determinada situação, eles tentavam resolver as situações de uma forma, vamos dizer assim, mais para a questão tradicional, né? Questão de feitiçaria, de curandeirismo. Mas, por eu não ter nenhum tipo de experiência desse tipo, a minha mente estava focada em uma oração, em buscar a Deus, né? Porque eu sempre vi meus pais fazerem isso e cresci numa família vendo isso e o meu foco também foi esse, né? Sempre buscar a Deus, orar, pedir uma solução, mesmo que seja, nem a gente fala assim, mesmo da adolescência, né? Às vezes a gente estava aqueles problemas da adolescência, os naquelas conflitos brigas, naturais, né? Isso, aqueles conflitos que a gente tinha, mas a gente sempre pensava, não, eu vou orar, vou pedir a Deus e sempre sem se importar com a questão de curandeirismo, feitiçaria, nunca, graças a Deus. Qual a importância do nosso telespectador se voltar para Deus, para este Jesus que você tem caminhado com ele desde os seus primeiros dias de vida? Olha, para mim eu acho muito importante que a pessoa reconheça a Deus, né? Porque o que a gente vê hoje, né, principalmente num país como o Brasil, que a gente sabe que ele é religioso, né, por natureza, assim, a gente precisa falar com as pessoas que eles não só se denominarem, né, dizer assim, não, eu sou cristão, sou católico ou qualquer outra religião, mas viver, né, Deus mesmo. Porque o que a gente tá vendo faltar é isso. Pessoas que, vamos dizer assim, acreditam que o que está na Bíblia é verdade. Que pessoas que podem apostar na Bíblia e arriscar a fazer o que a Bíblia diz que tem que ser feito, né? Então a gente está precisando de pessoas que vivam a Bíblia mesmo. E o que esse telespectador, Heber, precisa fazer para viver o que a Bíblia ensina? Para qualquer uma pessoa, a oportunidade é realmente aceitar, né, Jesus como Filho de Deus e pedir para que esse Jesus, através de uma oração, seja onde estiver, né, a gente fala assim, onde você estiver, em casa, no ônibus, no trabalho, né, se você se concentrar em Deus, a Bíblia fala que Deus ele é omnipresente, Ele está em todo lugar. Então, se concentrar e dizer, Deus, eu queria experimentar o que o Senhor tem, né? Eu abro meu coração, aceito Jesus como meu Salvador e aproveitar essa chance, né? E a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Né, Heber? Isso aí. Heber, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios, um africano de Moçambique, e que Deus
continue usando você aqui na nossa nação, Amém. mas seja uma bênção também lá na sua terra. Amém. Deus te Obrigado. abençoe, Eu que uma alegria, agradeço. viu, recebê-lo aqui. Amém. Para você que está em casa, mais um bate-papo hoje conversando com um africano de Moçambique, Ebel Diogo Chimuntu. Veja bem, dizer que somos de Deus ou que pertencemos à religião A ou B, isso não faz muito sentido, nem mesmo para Deus. Mas a atitude do coração, a sujeição aos mandamentos, praticar a palavra de Deus é o que vai fazer toda a diferença e atrair a presença de Deus para dentro do seu coração e até mesmo para dentro da sua casa. Eu gostaria de apresentar esse Jesus pessoalmente para você, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. Temos uma igreja também lá no município da Serra, terça e domingo. Venha, traga toda a família, convide os amigos também, mas guarde isso. Sabe, eu penso que foi assim a palavra central desse bate-papo com o Ebel. É viver o que está escrito na Bíblia. Desafios, volta já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda a casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Ela é superintendente missionária da Igreja Metodista do Brasil. No programa de hoje eu converso com Elizabeth Altino. Elizabeth, uma alegria recebê-la aqui no programa Desafios. Elizabeth, você é uma autoridade aqui no Estado do Espírito Santo, né? Coordena aí diversos pastores. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. É uma experiência nova. Esse cargo de superintendente missionária tem apenas 2 anos na Igreja Metodista. E temos visto a necessidade da expansão da igreja no Estado do Espírito Santo. E eu vim de Minas Gerais para trabalhar com os pastores, visando essa expansão. Né, Vou te fazer uma evangelho. pergunta difícil Sim. agora. Como é cuidar de pastores, né? Olha, é um grande desafio. Não, porque cuidar de ovelha já não é fácil, né? Não, não é fácil. De pastores, e sua maioria aqui no Espírito Santo são pastores. Na verdade, a maioria de pastores metodistas, né, são pastores, a minoria pastora. E é um desafio, mas tem sido muito bom. Agora, não deixa de ser um público privilegiado, né? Trabalhar com pastores, com né? certeza, com certeza. E a igreja, por ter essa liderança feminina, então não tenho tido assim, muitas dificuldades. E você, antes de ser superintendente, você foi pastora. Aliás, Sim, continua sendo pastora. Continuo sendo pastora. Eu tenho 15 anos, né, de pastorado e agora 2 anos pastoreando e também desenvolvendo esse trabalho missionário aqui no estado. E a gente vê que a mulher ela vem ocupando assim, e de forma muito positiva, principalmente na questão da igreja, porque faltam pastores, faltam obreiros. E aí vem agora as mulheres, né, com um chamado muito específico de Deus para contribuir, não somente para cuidar, mas no seu caso, na expansão da Igreja de Cristo. Eu vejo assim, como que Deus ele age na vida dos homens e também na vida das mulheres, né? O chamado de Deus é para todas as pessoas. Quando a mulher ela se coloca na disposição de Deus para fazer, ela vai ocupando o espaço que é dela, né? Não é o espaço do outro, mas é o espaço dela, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Isso tem sido maravilhoso, tem sido gratificante. Não, e a seara é grande, faltam trabalhadores. Faltam trabalhadores, e Deus tem despertado homens, mulheres, tem despertado jovens, adolescentes, até mesmo criança. No meu caso, eu recebi o chamado, né? Senti essa necessidade de trabalhar na missão quando ainda era criança. Qual a importância, Elizabeth, do papel da igreja junto à comunidade e a participação da comunidade na igreja? A gente vê hoje a violência aumentando cada dia mais e mais, e no nosso estado nós podemos perceber isso, né?
E a igreja ela é muito importante para trabalhar o ser humano, para ajudar nessa recuperação, nessa restauração, nessa mostrar realmente os valores bíblicos, questão de respeito ao próximo, a questão da salvação, da transformação. Qual a importância, Elizabeth, desse pai, esta mãe que está nos assistindo agora, de vir para a igreja, ter a intenção de pegar os filhos e levá-los para uma congregação mais próxima de casa? Olha, a minha família, nós somos 6 filhos, eu sou a quinta dos 6 filhos. Minha mãe ficou viúva com 35 anos e ela via assim, a necessidade de ter a sua família na casa do Senhor, na igreja, de educar os filhos na presença do Senhor. Então, minha mãe não media esforços para levar os filhos à igreja, porque ela sabia que na igreja seria e é o melhor lugar para os filhos receberem a orientação. Você atribui, Elizabeth, o seu sucesso como pessoa e hoje até aí como uma autoridade dentro de uma das maiores denominações no Brasil, você é superintendente, a esse compromisso com Deus, esta aliança? Com certeza, porque desde pequena eu aprendi a amar a Deus, aprendi a respeitar a Deus, e foi na igreja que eu aprendi esses valores. Foi na igreja que eu aprendi a amar o próximo, foi na igreja que eu aprendi a amar a mim mesma, foi na igreja que eu recebi todos esses ensinamentos. Elizabeth, nós podemos dizer para esta sociedade que a igreja é uma esperança? Com certeza. É uma porta que pode, assim, proteger os filhos, esse casamento que está aí falindo. Nós podemos alterar os números, nós podemos dizer isso, afirmar com propriedade? Com certeza. A Bíblia, ela diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje, as pessoas estão perdidas por não ter conhecimento da palavra. E a palavra ministrada, nós encontramos essa palavra ministrada na igreja, que orienta, que educa. Como é importante a igreja, ela é realmente uma luz, né? Ela é uma porta, ela é uma saída para famílias, para os filhos que estão perdidos, para a família, como minha mãe levou, né, os filhos à igreja, e hoje todos os filhos estão firmes, restaurados, são homens e mulheres de caráter, e eu vejo que a igreja ela faz esse trabalho. Agora, Elizabeth, nós sabemos que na igreja ele precisa assumir um compromisso com Jesus. Com certeza. Não é? E o que ele precisa fazer em casa agora? Porque esse compromisso pode nascer agora, não pode? Em casa? Com certeza. Com Jesus, e depois ele vai para a igreja. Sim. O que ele precisa fazer em casa para receber esse Cristo? Nesse momento, você pode abrir o seu coração, você pode dizer, Senhor, eu quero mudança de vida, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E tenha plena certeza que o Senhor Jesus vai entrar no seu coração, Ele vai transformar por completo a sua vida e você precisa ter um compromisso com Ele. E Ele vai ter compromisso com você e vai mudar por completo. Elizabeth, quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí por esse trabalho que você vem desenvolvendo na Igreja Metodista e sucesso, conte sempre conosco aqui. Obrigada, que Deus abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Elizabeth Altino, ela é superintendente missionária da Igreja Metodista do Brasil. Veja bem, a escolha, ela continua sendo sua, querer ou não abrir o coração para Jesus, procurar uma igreja, e Deus quer mudar a sua história. A igreja, através do poder de Jesus Cristo, ela nos transforma e nos protege. Mas Deus não vai invadir a sua privacidade. Você precisa querer. Desafios, volta já.
Bom, agora um recadinho especial para os pais. Nós precisamos ajudar os nossos filhos, tirando-os dos brinquedos eletrônicos, iPod, iPad, tirar também do Facebook, os games, fazê-los com que eles venham brincar com brinquedos. E brinquedos você vai encontrar nas lojas Palácio dos Brinquedos. Nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra a Mônica Bambolê, Boneco Homem de Ferro 3, Picoleteria da Estrela, Guitarra Hot Wheels, Parque Aquático Home Play, Barbie Butterfly. Além desses brinquedos, você encontra uma variedade enorme de brinquedos para o seu filho voltar a brincar com brinquedos. As lojas Palácio dos Brinquedos ficam na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras, e a filial na Avenida Brasília, número 413, Porto Canoa. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Em 1 João 1,7, a Bíblia afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas algumas pessoas têm dificuldade em acreditar nisso. Acham que suas faltas são graves demais para serem perdoadas. Então, elas continuam a se sentir culpadas, mesmo depois de terem confessado e abandonado o seu pecado. Em 1 João 3,20, lemos que, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se quisermos desfrutar paz de espírito, teremos de dar mais atenção à voz de Deus do que à da nossa própria consciência. Certa vez, eu estava conversando com um rapaz que não conseguia tomar posse do perdão divino. Na opinião dele, os pecados que havia cometido eram muito graves e Deus não poderia simplesmente apagá-los. Ele já havia se arrependido, feito confissão e abandonado seus erros. Mesmo assim, sua consciência o condenava. Eu lhe perguntei, seu coração lhe diz que você ainda é culpado, certo? E ele respondeu, sim, é isso mesmo, e este sentimento de culpa está acabando comigo. Convidei-o a ler algumas passagens da Bíblia que falavam sobre arrependimento e perdão. Depois de havermos lido esses textos, tornei a falar-lhe. A Bíblia diz que se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos lava e purifica. Entretanto, seu coração lhe diz que seus erros foram sérios demais para serem perdoados. Em resumo, há uma contradição entre aquilo que Deus fala e aquilo que seu coração diz, não é mesmo? Exatamente, ele respondeu. Então eu perguntei, e em qual dos dois você vai acreditar? O moço ficou me olhando de boca aberta, como se não estivesse preparado para uma conclusão tão óbvia. Então eu lhe expliquei. Meu amigo, nossa consciência é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não é perfeita. Se os nossos sentimentos se chocam com as afirmações divinas, um dos dois está errado, e eu não acredito que seja Deus. Você precisa decidir em quem vai crer. Às vezes, o nosso coração pode continuar a nos condenar por uma falta que já foi perdoada, mas Deus é maior do que o nosso coração. A graça divina é um conceito que poucos conseguem entender. A ideia de que os nossos pecados precisam ser purgados por algum tipo de penitência faz com que muitos deixem de se apossar do maravilhoso perdão de Cristo. Precisamos decidir acreditar na palavra do Senhor. Só assim deixaremos nossas culpas para trás. Estamos encerrando mais um programa Desafios, mas você fica agora com um videoclipe especial do Kim. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Logo após o programa, você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! Faz tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz,
Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Enche agora o meu coração. Teu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu poder iluminou o meu olhar. Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Sei que não mereço, mas tu és amor. As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para eu não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Quero sentir nessa hora tua presença agora, falando ao meu coração, carinho e emoção. Te quero pra sempre em minha vida, com amor cicatriz a ferir. Quero levar este amor para todos que eu encontro, aonde eu for. Tudo que vejo, tudo que quero, tudo aquilo que canto, tudo que espero, toda a paz que eu tenho vem de você. Todos os sonhos, tantos desejos, tudo que eu preciso, todas as cores, todo o amor que eu sinto vem de você. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.